você não vai chegar aonde Deus planeja que você chegue. Ele te dá todas as possibilidades para você deixar a carne e viver no Espírito. Você tem que matar sua carne e se transformar num ser espiritual. Porque só assim você realmente vai estar preparado quando Cristo voltar para levar os céus e subir aos céus com Cristo. Só assim você vai poder andar no caminho que Cristo vai te mostrar, que é o caminho que leva à casa do Pai. A comunhão que nós temos que ter com Deus é uma comunhão que não tem, acho que não tem como você mensurar aquilo que Deus espera que cada um de nós possamos fazer. Deus quer que você se entregue. Ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Ele não quer que você vá na igreja por ir. Ele quer que você vá e adore Ele em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade. Quando Cristo diz que nós não somos mais servos, que nós somos amigos dele, Ele quer dizer que quando antes de Cristo vir, que nós vivíamos, que o povo vivia pela lei, eles não tinham acesso a Deus. Tinha as pessoas, os profetas, que tinham esse acesso a Deus. Mas o povo, em geral, ele não tinha acesso a Deus. Mas quando Cristo veio, que nós passamos não mais viver através da lei, mas sim pela salvação que Cristo trouxe para nós, Cristo está dizendo o quê? A partir de agora, vocês são meu íntimo. Tudo que o meu Pai falou para mim, eu vou falar para vocês. Basta você ser meu amigo. Basta você abrir o seu coração e deixar que eu possa tocar. Porque, meus irmãos, não tem ninguém nesse mundo que seja mais educado que Cristo, do que Deus. Ele não vai invadir a sua vida se você não permitir. Ele só vai fazer a transformação se você permitir. Ele não vai chegar na sua casa, ele não vai chutar a sua porta para arrombar a sua porta. Ele bate na porta. Se você deixar ele entrar, ele vai mudar a sua vida. Mas se você não deixar ele entrar, você vai continuar no mesmo erro. Então depende de nós. Nós temos que dar um passo. Ele está aí de braço aberto, ele está aí na porta, esperando, batendo. Agora, se você não abre a porta, se você não dá a possibilidade de Deus mudar a sua vida, infelizmente, você vai ter uma vida eterna, mas infelizmente é com o diabo. Nós temos que lembrar que a vida eterna, muitas vezes a gente pensa só em vida eterna e ir para o céu. Não, tem a vida eterna também de quem vai ficar, de quem vai ter a vida eterna com Satanás. E aí eu pergunto, qual tipo de vida eterna que nós estamos querendo? É a vida eterna com Deus, participar do banquete da Nova Jerusalém, ou uma vida eterna lá no fogo do inferno? Então é isso que nós temos que ter em mente. A vida eterna, todos nós vamos ter a vida eterna, os salvos e os não salvos. A diferença é que a nossa vida eterna, como salvo, vai ser nos céus, junto com Deus. Essa é a grande diferença. Lá em Marcos, quando eu falei para vocês, tem uma passagem da Bíblia que mostra, ficou parecido com o que vocês fizeram com o Giovanni naquele dia lá no monte. Lá em Marcos 2, do 1 ao 5, nos repete mais ou menos isso, né? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quando 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca, por causa da multidão não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé daqueles que tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então, a igreja Elohim, os homens da igreja Elohim fizeram isso aqui. Pegaram Giovanni, que pela vontade dele, ele queria ir ao monte, mas pelas possibilidades físicas dele, ele não teria condição de chegar naquele monte. E vocês pegaram Giovanni, botaram no colo, pegaram a cadeira de Giovanni, que não é leve, e levaram acima daquele monte.
Eu subi aquele monte descalço, quem tem que subir descalço, e eu vi a dificuldade sem ter um peso nas costas para subir aquele monte, cheio de abismos e pedras onde a gente pisava que doía os pés. E Giovanni pôde participar de um momento ímpar na vida dele, porque como eu tenho um problema de coluna, eu não posso ficar muito tempo de joelhos, então de vez em quando eu tinha que mudar a minha posição, e quando a gente estava ali orando, eu olhei para os céus e eu vi que os céus tinha baixado. Então você vê que a presença de Deus naquele lugar era tremenda. Então os amigos de Giovanni puderam levar Giovanni a contemplar a presença de Deus naquele monte. Então Giovanni pôde sentir a presença de Deus naquele monte por causa dos amigos.